Boa noite a todos. Então, hoje à noite nós vamos estudar os sensores e para tanto, nós vamos utilizar uma apresentação do Dr. Gibers, que foi feita no Combap há um tempo. Ela já está na tela de vocês aí? Aqui sim, professor, está. Ótimo, maravilha. Então, o Dr. Gibers, Robin Gibers, ele é um pesquisador da Alemanha e ele fez uma apresentação sobre o estado atual de sensores de solo e de cultura para agricultura de precisão, com base no que ocorre na Alemanha e utilizando sensores. Então, por que do sensor? Bom, como começou os primeiros sensores aí que foram usados, né? Foram sensores bem simples, né? Um sensor da Yara, um clorofilômetro aí, muitos de vocês tentar diminuir um pouquinho o tamanho da tela para aparecer toda a imagem para vocês. Os primeiros sensores, então, são sensores de vegetação, de clorofilômetros, né? Que mediam SPAD. Nós mesmos aí começamos a trabalhar com isso inicialmente aí. Depois, a amostragem de solo é uma forma de sensoriamento direta, né? E tem a amostragem semi-automática, né? Que é essa que está nesse Jeep aí, nesse equipamento. Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de trabalhar com um equipamento desses, que vai acoplado em caminhonete, né? E a grande vantagem é que você pode fazer profundidades profundas. Então, você pode ir até 1 metro de profundidade. Na Argentina, tem alguns amostradores de solo de diferentes profundidades, e na agricultura de precisão também, quadriciclos, hoje, que a gente pode ter mais de uma camada de solo amostrada. A vantagem disso seria para quando a gente quer construir um perfil profundo de enraizamento, para determinar se vai usar gesso ou não. Então, é interessante que a gente tenha uma amostragem da camada de 20 a 40 para poder fazer intervenções. Então, esses foram o início, né? E nós já falamos um pouco sobre as estratégias de amostragem de solo, né? Tem dois tipos de amostragem, né? A amostragem, essa aqui do ponto B, é a mais comum que a gente faz, né? Uma amostragem por grid e com um raio de pontos de coleta de 2, 3 metros em torno do ponto central. E depois a gente usa uma interpolação para construir o mapa, né? E outras estratégias se você conseguir definir zonas ou ambientes de produção, você pode fazer uma amostragem dirigida, né? E aí que cada amostra represente um desses ambientes, né? Então, são diferentes estratégias, até aquela estratégia mais clássica, que é você fazer um grande número uma densa amostragem, né? Que foi assim que nós iniciamos na agricultura de precisão no Brasil, fazendo uma amostragem de 1 ponto por hectare, mas a gente sabe que esse esquema de amostragem para grandes áreas ele é bastante complicado, né? Embora tenha geoestatística, dependência espacial, mas você vai para o Mato Grosso, Piauí, grandes propriedades aí com 20, 30 mil hectares, fica muito difícil você fazer uma amostragem de 1 ponto por hectare. Então, aí nós temos que buscar outras alternativas. E aí, a utilização de sensores pode nos ajudar muito nesses casos, né? Então, aqui ele mostra o que seria uma rede, né, de informações sendo coletadas de uma propriedade, né? Então,
Tá bem complexo aqui, vamos devagarinho, né? O número 1 seria uma imagem de satélite, né? Não, radar climatológico, desculpa, já estou no número 2 aqui. Número 1, um radar de clima. Onde é que está o número 1 aí? Me ajudem. Deixa eu ver. Aqui está o número 1. Bom, o segundo, imagem de satélite, está representado lá em cima. O terceiro, uma aeronave que ela passando por cima da nossa área, ela pode estar coletando informações. O quarto é um VANT. O quinto é um LIDAR, também para dados climáticos. Está aqui recebendo informações. O sexto seria uma rede o que comunica todos esses sensores, né? O sétimo, um radiômetro. Onde é que está o 7 aí? Está aqui no centro. Então, o número 8, uma amostragem de deposição, está aqui. Número 9, um perfil atmosférico. Onde é que está esse aqui? Número 10, uma estação meteorológica e uma torre de eticovariância. Número 10, onde é que está isso aqui? Uma torre de eticovariância. O número 11, um monitor de água, do nível de água subterrânea, do lençol freático. Número 12, um monitor de água mais superficial. Então, número 14, um sensor óptico de planta. Número 15, 16, sensor de umidade. 17, sensor de potencial de água. Número 18, um sensor de área foliar. Número 19, um sensor de gases. Bom, isso é um modelo conceitual que ele criou, né? Para dizer que uma propriedade do futuro aí teria muitos sensores e esses sensores dariam informações sobre o clima, sobre a planta, sobre diferentes informações, diferentes layers que combinadas vão ajudar a explicar, vão alimentar outros modelos aí de crescimento vegetal. Com relação às estratégias, então, ele divide as plataformas, né, em sensores remotos, sensores proximais e sensores estacionários, móveis e sensores estacionários. Então, com sensores remotos, nós teríamos satélites, aviões e os VANTs, que seriam sensores aéreos. Sensores proximais, né? Então, nós podemos ter sensores proximais móveis, sensores que se deslocam na área, como é o caso do VERES, e os sensores de stop and go, que seriam sensores que de tempo em tempo ele coleta uma informação que também é o que nós poderíamos ter, uma resistência à penetração feita de tempo em tempo, e teríamos também o exemplo do pH, né, do próprio VERES, que ele percorre uma distância e coletaria informações. Sensores estacionários, então nós podemos ter sensores de umidade do solo, sondas que são instaladas. Eu tive a oportunidade de conhecer na Farm Progress Show, na estação da John Deere, eles têm lá um sistema de sondas que eles colocam em algumas áreas, assim, alguns pontos, poucos pontos, que é para determinar se o solo já tem umidade suficiente para iniciar a semeadura. Seria um sistema parecido com no cerrado. Você sabe que a gente tem aquela fase que está ocorrendo agora, que não tem chuva, e você tem que esperar as primeiras chuvas para
o solo ficar com uma umidade suficiente para iniciar a semeadura, né? E então lá nos Estados Unidos a John Deere utiliza assim uns 4, 5 sensores de umidade que o agricultor vai acompanhando se o solo já está com uma carga de umidade suficiente para ele iniciar a semeadura. Então esse é um tipo de sensor estacionário. Outro essas torres aqui que é para sons, né, que não é muito comum para nós. Mas então ele dividiu em sensores proximais móveis, sensores proximais estacionários e sensores remotos. Também, quando a gente fez um curso lá com o Cristiano e o Fabiano, que ambos, o Fabiano também estava na Stara nessa época, e gentilmente a Stara me convidou para acompanhar a delegação e nós fizemos um curso lá na Alemanha, na sede da Yara. E lá eles montaram um N-Sensor estacionário. Essa é uma ideia assim bem legal, né? O problema é que no Brasil tu botar um sensor estacionário aí, alguém vai lá e te rouba o sensor, né? Mas lá na Alemanha é assim, ele tem um sensor e ele é estacionário. E ele fica coletando imagens de índice de vigor da planta todo dia, né? A cada 15 segundos ele fica registrando um dado de sensor de NDVI, só que é de um ponto só. Então, na Alemanha funciona assim, né? Eles têm sensores estacionários. Nós tivemos a oportunidade de conhecer isso. Pode ser uma estratégia no futuro aí, como eu disse para vocês, algo parecido com isso eu vi a John Deere lá nos Estados Unidos botando 2, 3 sondas no solo para medir a umidade. Então, você, de acordo com o relevo que você tem, você poderia colocar uma sonda de umidade na área mais plana, na mais declivosa, e você teria uma ideia de como é que está a umidade da tua área, se é que isso ajuda para determinar se está na hora de semear ou não. Estratégias de sensoriamento, critérios para a seleção de sensores, né? A amostragem que você quer cobrir, qual é o volume de área, qual é a frequência que você vai querer, qual é a resolução, qual é a capacidade de processamento de dados, qual é o custo, qual é a acurácia e qual é a dificuldade para trabalhar com sensores. São critérios que você teria para usar ele. No Brasil, na verdade, é os sensores que nós temos disponível, né? Esse é e o custo, né? O que a gente pode utilizar. Mas aqui, se nós tivermos aqui uma ideia de que tipo de sensoriamento nós poderíamos fazer, aquilo que representou uma colhedora, né? Sem dúvida, a colhedora gerando mapa de colheita é uma das informações mais importantes, mas nós podemos ter medições durante o estágio da cultura, que seriam esses índices de vegetação, que poderiam ser obtidos por drones, satélites, plataformas digitais, e também nós podemos ter os dados que são esses dados de mapa de solo, atributos de solo, mapas de colheita anteriores, condutividade elétrica, e que tudo isso, né, pode se juntar em camadas de informações para que a gente possa conhecer o que está em curso. Na verdade, quando a gente iniciou a parte da agricultura de precisão, a gente não tinha muitas opções de sensoriamento da cultura. E nos últimos 10, 15 anos, esse sensoriamento durante o estágio, né, de desenvolvimento da cultura tem avançado muito e a tendência é cada vez avançar mais. Mas eu quero mostrar para vocês a parte de sensores de solo, né? Então, a parte de sensores do solo, nós podemos avaliar muitas coisas, né? Sensores de macronutrientes e micronutrientes. Bom, no Japão, a gente sabe que está bem avançada essa parte de sensores de macronutrientes, né?
eu tive a oportunidade aí num dos eventos de agricultura de precisão, conversar com um professor do Japão, ele me falou que praticamente todos os macronutrientes eles já têm condições de estimar a campo, né? E está avançando bastante. A Embrapa também tem uma forma um pouquinho diferente, na Holanda também, que é você trazer uma amostra de solo para um caminhão e o caminhão, em 15 minutos, ele te dá o resultado da análise de solo, né? Utilizando o espectroradiometria. Se vocês procurarem na Embrapa, tem material sobre as estratégias que estão sendo utilizadas aí. O potencial de água no solo, bom, aí essas sondas que eu estava falando para vocês, matéria orgânica por espectroradiometria também, o caso da Veris, atributos biológicos, bom, esse aqui é uma coisa que nos interessa bastante, tem aparecido uns sensores de coloração, e eu vi também um trabalho no Congresso de Agricultura de Precisão nos Estados Unidos, de utilizar a condutividade elétrica também para estimar a parte da biota. Mas essa seria muito interessante se a gente tivesse sensores para isso, né? Sensores de resistência à penetração, bom, aí já fica mais fácil, né? Os penetrômetros. Sensores de substâncias tóxicas, não temos no Brasil, e sensores de acidez do solo, aí de novo nós temos o caso do Veris, né, que é possível a gente determinar e depois nós vamos ver. Então, esses seriam os parâmetros de solo que é possível a gente medir. Então, aqui ele mostra, né, algumas informações, o consumo de diesel, a força de tração, são coisas que a gente pode medir, uma sonda, um TDR, né, para ir a medição da condutividade elétrica, o pH e sensores ópticos, né, o infravermelho e o visível, né, a gente pode utilizar, isso aqui aumentou bastante. Sensores acústicos, não tem muita coisa, pneumáticos não, e sensores baseados na espectroscopia de gama. Eu sei que na Austrália eles estão utilizando isso são sensores da geologia e que se utiliza para... Ô, Alencar, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Opa, tudo bom, professor? Tudo, seja bem-vindo. E eles utilizam a espectroscopia de gama para determinar se o solo tem problema de acidez ou compactação em profundidade. Então, não temos uso disso no Brasil, né? Até porque trabalhar com sensores que tenham radiação é meio complicado, né? Acho que ninguém aí vai querer correr um risco. Sensores de penetrometria, né? Nós temos muitos tipos de sensores. Aqui vou mostrar para vocês um tipo de sensor que eles trabalham lá na Alemanha, né? Achei interessante esse sensor porque ele tem 4 hastes, né? Então ele te dá uma certa amostragem em diferentes pontos, porque o nosso sensor, o nosso penetrômetro aí com uma haste só, você pode pegar às vezes um rodado de trator, um rodado de pulverizador e ter um ponto muito discrepante. Esse aqui, como ele tem 4 hastes, você poderia eliminar algum ponto assim que é representativo de uma situação muito localizada, aqui como um rastro de pneu. E aqui eles têm... Professor? Pois não. Só contribuindo e fazendo um parêntese, pois não. Que nem nós que trabalhava antes no Brasil inteiro é uma realidade, né? E eu agora, fazendo quase um ano na metade sul, tu vê o quanto nós estamos defasados ainda, sabe, em tecnologia aqui no RS ou no sul do RS em si, né? Sim. Nós fazendo um trabalho de compactação em Bagé, a concessionária comprou o Penetrolog da Falker, sabe? Aham.
E aí um conjunto de escarificador e trator, né? Aí tu vai o pessoal tá fazendo um baita trabalho. Vai na fazenda, mede a compactação, mostra em tempo, na hora ali, instantâneo pro cliente, passa o escarificador, semeando e tal, e mede de novo. Cara, os caras ficam impressionados, sabe? Fizemos, sei lá, vendemos 3, 4 conjuntos em 2 semanas. Tipo, parece totalmente novo, mas é um negócio batido. Mas os caras, quando a gente acha, às vezes, que em alguns lugares está tão avançado, tem muitos lugares que eles não estão fazendo nem o básico ainda, né? Nem a variabilidade espacial em alguns lugares ainda não estão fazendo, né? Tipo, tu fica impressionado, né? Sem dúvida, mas a compactação é um problema muito sério, né? E uma das lives que eu quero fazer é com o pessoal da Falker, para eles apresentarem para vocês todas as soluções que eles têm, né? Então, está dentro do nosso... Então, esse aqui, ó, eu achei interessante, pessoal da Star aí, porque é um produto da Veres, eu não sabia que eles tinham... Um amostrador em profundidade, eu acho que eu vi lá, da Veres, lá nos Estados Unidos. Mas o sensor de carga aqui, um penetrômetro, eu não me lembro de ter visto que a Veres fazia muito trabalho em cima disso, mas ele mostrou aqui que é da Veres. E aí você pode determinar, né, a resistência à penetração, é isso que o William estava nos mostrando aqui nessa linha, nesse gráfico aqui da direita. Você percebe que tem uma camada a 30 centímetros de profundidade com uma compactação muito severa, né? Chegando a 5 megapascal, enquanto que na linha aqui vermelha não tem compactação nenhuma, né? Então, aqui é o caso de você utilizar um escarificador para poder diminuir, né, a compactação. Esse aqui eu obtive com esse penetrômetro da Veres, né? E aqui você tem aquele outro sensor que era multipenetrômetro, quatro hastes fazendo a leitura, né? Então você viu que aqui na haste terceira a resistência à penetração era menor e as outras foram mais parecidas. Então são exemplos, né, de equipamentos. A Falker vem nos brindando aí com vários penetrômetros. Antes a gente comprava esses penetrômetros lá de São Paulo. O pessoal da cana-de-açúcar utiliza muito. Cana-de-açúcar é muito sensível, né? Outra cultura que é muito sensível também é o algodão, né? Também é bastante sensível. Outra alternativa, né? Aqui, ó, olha que interessante, são protótipos, né? Na frente do trator ia um equipamento lendo a resistência à penetração. Essa informação vai para a cabine e da cabine aciona um escarificador que vai atuar na profundidade em que ocorrer essa compactação. Isso aqui era uma coisa que eu acho que a Stara sempre pensou, né, em alguma forma de fazer essa resistência à penetração, de ter essa informação para depois poder utilizar o escarificador com profundidade a taxa variável, né? Um equipamento como esse nós não temos no Brasil, né? Teria que ver se existe viabilidade econômica, mas tecnicamente acho que seria tranquilo, né, para fazer, né? Ou então gerar um mapa de resistência à penetração, depois informar esse mapa para o escarificador e aí fazer uma taxa variável em locais que a gente vai decidir se vai escarificar ou não e depois qual a profundidade que está essa camada compactada. Mas é como o William falou, né? Talvez a nossa, pelo menos na metade sul, a nossa primeira dificuldade é mostrar para muitas pessoas que o solo realmente está ficando compactado e que precisa tomar alguma atitude, né? Então, E principalmente o gado em peso, né, professor? Tá louco? O pessoal trabalha muito com gado e não maneja nada, nem com cultura de cobertura, nem nada, né? E aí o solo fica muito compactado. Eu disse para você que eu fiz uma apresentação lá na minha terra, em Cachoeira. Depois que eu terminei, um produtor falou assim para mim: o senhor falou de escarificador, mas
no meu caso, chegou a dar 12 sacos de soja de diferença. Eu falei, mas pelo amor de Deus, 12 sacos de soja é muita coisa. Ele disse, mas o senhor não viu como é que estava encascurrada a área quando eu peguei ela. Estava que era um tijolo. Eu falei, bom, aí sim, né? Nós tivemos um resultado, um trabalho bem bacana em Bagé. Foi na escarificação no irrigado e no sequeiro, sabe? Mas que nem isso aí, bem pisoteado no sequeiro, esse ano, que nem essa restrição hídrica aí de quase 60 dias, deu 6 sacas de diferença. 6 sacos. E aí, mesmo no irrigado, ainda deu uns 3,2, se eu não me engano, sabe? Então, mesmo assim, a compactação é muito alta. Claro, a gente deve dizer que em outras situações, né? Porque em outras situações que não está compactado, a gente usa o escarificador e acaba não tendo o mesmo resultado, né? Isso, tipo aquele trabalho na Lagoa que nós encontramos na zona de alta que prejudicou, né? Tem uma associação muito grande da escarificação com as condições climáticas, né? E a condição de superfície da área, né? Então, é isso que você está falando. Eu conheço bastante essa integração lavoura-pecuária, na qual não se respeita a altura de corte, nem lotação de animais, é muito complicado, né? E aí um penetrômetro pode ajudar muito, né? Sim. E nessa área de cachoeira aí, foi uma princesa que plantou na sua área, viu? Então, tá bom. Que continue plantando bem lá, que estamos precisando. Colhemos bem lá. Isso. Então, aqui nós temos a compactação, é um fator importante para o crescimento de plantas, sem dúvida, sistema radicular, etc., a erosão e o consumo de combustível, né? No caso da Europa, que eles usam preparo, nós não utilizamos, né? Então, se na verdade você tiver um solo compactado, você vai arar esse solo, etc., o consumo de diesel vai ser maior, não é o nosso caso. Problema da medição da resistência à penetração é que é difícil de fazer em grande número de pontos, né? Não é fácil. Você tem um sensor aí que te dê uma alta resolução espacial, né? Então a gente tem que fazer uma amostragem de pontos, né? E é influenciado pela umidade do solo. Isso aqui é a maior preocupação que a gente tem com o penetrômetro, né? Que se o solo estiver úmido, a resistência à penetração naturalmente diminui. Se ele tiver seco, a resistência à penetração naturalmente aumenta. Então, às vezes, o agricultor fica em dúvida se ele está medindo uma compactação mesmo ou o solo está duro porque ficou seco. E isso, em solo argiloso, é um problema muito sério. Já o William está trabalhando na metade sul, daí já não a textura já não tem assim tanto efeito, né? Se está duro é porque está compactado mesmo, não tem muita dúvida disso. Agora, num solo lá de Santa Rosa, Santo Ângelo, que você tem 70%, 80% de argila, aquele solo, quando São Miguel das Missões, aquele solo, quando está seco, não tem, olha, pá não entra naquele solo, né? Tem que ser com uma picareta para mostrar. Então, aí não, assim, quando tiver muito seco, não tem sentido tentar fazer uma avaliação. Esse é um problema lá do Centro-Oeste, viu, William e Thomas? Que se você tenta fazer uma resistência à penetração numa época muito seca, você não consegue, né, ter um bom dado. E não tem até agora uma solução para o mapa contínuo. Então, isso aqui era uma coisa que eu me lembro que o Cristiano aí da Stara, ele sempre estava dizendo assim, puxa, nós tínhamos que achar um sensor que a gente conseguisse colocar uma semeadora, por exemplo, para tirar um dado de resistência à penetração, né? Eu vi um pouco disso na Precision Planting, lá nos Estados Unidos, eles tentando tirar um mapa de resistência à penetração pelo duplo disco da semeadora, né? Assim, tecnicamente é possível, é uma coisa que tem que desenvolver. Seria, porque essa compactação que o William está falando aí do casco do animal, ela é uma compactação que ocorre na superfície, né? Então, o duplo disco conseguiria captar. Agora,
você pegar uma compactação que ocorre pelo pulverizador, por exemplo, ou uma colhedora que vai ocorrer a 15 centímetros de profundidade, com o disco da semeadora tu já não pega, né? Mas aí para a região da fronteira seria realmente uma opção bem interessante, viu, William? Uma semeadora que coletasse dados de resistência e penetração, né? Da camada mais superficial. Professor. Pois não. Opa, tudo bom? O Guilherme aqui, tranquilo? Ô, Guilherme. Desculpa, cheguei meio atrasado, mas eu queria fazer uma pergunta ali daquela parte da umidade. Certo. Eu trabalho numa empresa que a gente também faz a parte de AP. Opa. E daí a gente mede resistência e penetração, faz a parte química também. E isso é uma coisa que nos deixa com bastante dúvida, né? Porque Perfeito. às vezes a gente nota bastante essa diferença aí. Por exemplo, agora quando teve esse período de seca, eu noto que as primeiras áreas que a gente mediu, a resistência e penetração era terrível, assim, era muito pior. Assim, 4 megapascal, 3 megapascal. 4 era tranquilo. É. Chegava a 10 centímetros ali, se não chegasse a 4 era raridade. Eu queria saber se tem algum parâmetro assim que daria para usar ou até para tentar corrigir talvez isso, sei lá, medir. A gente já pensou várias coisas, tipo medir a umidade do solo ou alguma coisa assim para ter um parâmetro que a gente conseguisse corrigir esses valores. Né? Ótimo, Guilherme. Então, a recomendação seria que o ideal era fazer quando o solo estava friável, né? Ou seja, 2 dias depois de uma chuva boa, fazer essa determinação da resistência à penetração. O pessoal da UPF aí, né? Eles chegaram a criar uma equação, o pessoal da física do solo, né? Chegaram a criar uma equação de correção de leitura da resistência à penetração pela umidade. Então, quanto mais seco o solo, maior a resistência à penetração, né? Mas, de fato, quando o solo está muito seco, a resistência naturalmente à penetração fica muito alta e você perde sensibilidade do equipamento. Então, Guilherme, você tem razão, essa é a principal preocupação, né? É que às vezes você pode fazer a amostragem de solo para análise química, mas não está bom para fazer a resistência à penetração. E você sabe que com uma pressão de área para fazer, etc., às vezes não dá para parar para poder fazer na condição ideal. Né? Mas sim, muito boa. Às vezes dá vontade até de coletar quando está chovendo. Imagina esperar ficar na umidade certa, né? Esse é o problema. Esse é o problema, né? Ela é uma informação valiosa, mas ela tem esse problema. Se você procurar aí o colega da física do solo da UPF, ele tem uma equação matemática para fazer uma correção. O Wilson, né? Wilson Klein. A condutividade elétrica, inicialmente ela foi utilizada nos Estados Unidos para medir sais, a salinidade do solo. Isso lá na década de 50, né? E mais recentemente, na agricultura de precisão, então ela está sendo utilizada porque ela se relaciona com a água que está armazenada no solo, com a argila, com a matéria orgânica e com alguns cátions. Depois eu vou mostrar para vocês que os nossos trabalhos aí e de outras universidades, especialmente de Lavras, mostraram que a condutividade elétrica está se relacionando aqui nos nossos solos muito com o cálcio, com o pH. Então, a gente sai com informações da condutividade elétrica a respeito do cálcio, da acidez, da matéria orgânica, da argila, do teor de argila e da água, né? E esse sinal aqui de positivo, né? A água conduz a energia elétrica, a argila também, a matéria orgânica também e os nutrientes. Então, com base nisso aí, tu determina as zonas de manejo. Porque tu imagina, uma zona de manejo que tem mais água disponível, que tem mais argila, que tem maior teor de matéria orgânica, que tem maior teor de nutrientes, vai ter grande chance de ser uma zona de
de alta produtividade, né? O problema aqui embaixo é que a condutividade elétrica ela pode dar um sinal da densidade, o aumento da densidade do solo pode também dar uma condutividade elétrica maior e o aumento da temperatura, mas a preocupação nossa aqui é com a densidade, porque aí é um fator negativo, né? Você está medindo uma condutividade elétrica, mas está pegando a compactação do solo, né? Então, tem que cuidar um pouquinho quanto a isso, mas, por exemplo, condutividade elétrica e uma avaliação de resistência à penetração, você ficaria muito bem. Nos Estados Unidos, a condutividade elétrica ela é tão usada quanto o mapa de colheita para determinar zonas de manejo, ambientes. Então, aqui o Dr. Gebers nos mostra como que se dá a passagem de uma corrente elétrica, né, sobre o solo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a corrente elétrica ela não passa no espaço de ar do solo. Então, aqui nós temos o espaço de ar. Então, a corrente elétrica não é transmitida pelo ar. A corrente elétrica ela é lentamente transmitida pelo solo, né? Então, o solo, ele, pela fase sólida. Agora, a corrente elétrica ela é muito bem transmitida pela água. Então, ele vai acompanhar a água e também, se o solo tem mais espaço preenchido com água, então a transmissão vai ser maior. Então, por isso que a gente pode utilizar para saber tem uma boa associação com a armazenagem de água no solo, com a matéria orgânica e com a argila, porque se relacionam bem com a condutividade elétrica. Não se relaciona bem com a pedregosidade. Se tiver pedra no solo, cascalho, estou me lembrando dos amigos lá de Maranhão, do Maranhão, né? Que os caras disseram, professor, aqui tem pissarra, eles chamam pissarra as pedras, né? Ou se a gente estivesse aí em Erechim, por exemplo, que o solo é mais raso, então aí dá um ruído na leitura da condutividade elétrica e a gente não consegue fazer a leitura. Mas nos Estados Unidos a condutividade elétrica é muito utilizada. E aqui tem alguns parâmetros, né, que eles determinaram. Você veja o seguinte, condutividade elétrica com a CTC do solo. Deu um ajuste muito bom, com exceção de alguns pontos aqui. À medida que a condutividade elétrica aumenta, a CTC do solo aumenta. Isso é um indicador de qualidade. Com a argila, à medida que a condutividade elétrica aumenta, o teor de argila aumenta também. Isso é muito importante, porque você sabe que nós temos qualquer variação no teor de argila já afeta muito a semeadura, a armazenagem de água ao solo, compactação, armazenagem CTC, armazenagem de nutrientes do solo, capacidade de troca de cátions. Então, essa relação aqui com a argila, para mim, é uma das coisas mais importantes aí que a condutividade elétrica nos dá. A matéria orgânica, você vê que tem um pouco de ruído, né? Não é uma relação tão bonita quanto a gente gostaria, mas é uma relação que a gente pode dizer boa, né? Então, se eu tenho informação da CTC, da argila e da matéria orgânica, e depois eu vou mostrar no nosso caso brasileiro, da acidez do solo, puxa, já ajuda bastante, né? Com uma resolução espacial muito grande e depois você combina isso com um mapa de solo e você tem uma informação muito interessante, né? Então, aqui um pouco mais de detalhes sobre a profundidade, etc. E na Europa, eles têm uma série de outros sensores. Esse EMI é um outro sensor, né, que se utiliza lá, que aí ele não precisa penetrar no solo, né?
de condutividade elétrica, ele tem um disco, tem 2 discos, né? E faz leitura em 2 profundidades, como nós vamos ver depois na apresentação da Veris. Esse aqui, esses sensores europeus aqui, eles são de arrasto. Basta você arrastar ele com um quadriciclo e você sai com as leituras, né? Eles exigem uma calibração e são bastante caros. Eu tentei comprar uma vez um desses aí e são sensores bastante caros. Mas a relação deles é muito parecidas com a obtida pelo Veris, né? E aqui nós temos o Dualem, que é um sensor que não requer calibração e que na Alemanha ele é bastante utilizado. Esses sensores no Brasil, olha, eu acho que só a Exalc tem esse tipo de sensores aí. Não temos muito comercial, não, né? Então, no caso dos sensores, né, nós temos leituras de uma leitura mais rasa e uma leitura mais profunda, que é o caso do Veris. A gente tem isso, né, 2 profundidades de leituras, né? E aqui está mostrando, né, esse sensor aqui, né, que não conheço também, um sensor lá da Alemanha, muito parecido com o que nós trabalhamos, com discos, né? E esses discos, cada um desses discos forma uma corrente, e nós temos uma corrente rasa e uma corrente mais profunda. Neste caso aqui, ele era para geologia, isso aqui, né? Indo a corrente profunda, chegando a 1,90 m, 2,30 m, e a corrente mais superficial de 0,20 a 0,30. Então, na agricultura, até esse ponto, nós não chegamos nessa profundidade, né? A não ser em silvicultura, fruticultura, algo assim, né? Mas nós não temos esse tipo de sensor para culturas de grão. Aqui, outros tipos de sensor de condutividade elétrica, esse Geocarca. Bom, eu devo dizer para vocês que muitos desses sensores são da geologia mesmo. São sensores utilizados pelos geólogos e que a gente pode adaptar para a agricultura. Na verdade, é uma leitura física, né? Então, aqui tem um pouco da eletrônica embarcada aí nesses sensores. De novo, estava explicando para vocês que nós temos uma corrente elétrica do A e do B aqui, que é uma corrente mais profunda, e esses sensores internos aqui, que fazem uma leitura mais próxima. Esse aqui é 1 metro e 2 metros. Então, ele pegaria uma leitura de 1 metro, de 2 metros de profundidade. Para culturas de grão, a gente não precisaria tanto. Mas, mostrar para vocês que tem vários tipos aí, né, desse tipo de sensores. E aqui é da onde que ele pega o sinal, né? Então, 70% do sinal aqui, ele viria de 55 centímetros. E dos discos mais próximos, o sinal viria de 10 centímetros, né? Até os 20 centímetros aqui, vamos ver onde é que, projetando os 70, aqui daria 18 centímetros de profundidade. Então, 70% do sinal desses discos mais estreitos viria da camada dos primeiros 20 centímetros. E 70% dos discos mais externos numa camada de 60 centímetros, que seria razoável para a gente utilizar aí, pensando em perfil de solo, etc. Então, dá para fazer muita coisa aqui. Eles compararam o Veris, né, que é um sensor que a gente trabalha bastante, né, comparando. Então, o Veris,
ele realmente ele é um sensor mais superficial. Ele pega a camada os primeiros 20 centímetros e 60, e os outros sensores são mais geológicos mesmo. Esse aqui chega a pegar 1,60 m, 1,50 m, né? Então, cada sensor vai ter aí uma profundidade, depende muito para que a gente quer essa informação, né? Então, aqui ele fala prós e contras desses sensores, né? São os prós. Já está bem estabelecido no mercado de agricultura de precisão, a condutividade elétrica. Eles são rápidos, eles são mecanicamente robustos, eles não tem problema de segurança, quer dizer, não é que nem o raio gama, etc. Uma coisa, condutividade elétrica não bota em risco ninguém. Alguns tem barato, não tem nenhum, né? Mas o preço é mais acessível. E os contra é que, bom, a condutividade elétrica, ela é uma informação que não tem uma relação assim tão direta com o desempenho vegetal. Você precisa interpretar um pouco. Se o Guilherme estava falando ali da condutividade, da resistência à penetração, né? Mas a resistência à penetração tem uma relação mais direta com planta, né? Agora, a condutividade elétrica, você precisa interpretar um pouquinho para transformar isso numa informação agronômica. Mas, como eu disse para vocês, muitas vezes a zona de manejo, o ambiente é definido pela textura, né? Até na área da lagoa, nós temos uma mudança textural bem importante, né? Que acaba se refletindo em várias coisas. E só que essa mudança textural é difícil pegar na amostra de solo, porque o método de análise de solo, viu, Guilherme? O método de análise de solo, ele te dá assim, olha, a textura varia a cada 30%. Então, e você sabe que agronomicamente uma variação de 10% no teor de argila já impacta muita coisa. Só que no laboratório tu não recebe essa informação. Tu só consegue saber diferenças texturais muito extremas. E isso é porque o método de laboratório que eles utilizam é um método rápido, que não permite muita separação como nós gostaríamos. Precisão na textura. Infelizmente, os métodos de laboratório de rotina não nos dão precisão quanto à textura. E aí você... Professor. Pois não. Opa, não querendo interromper. Não, interrompa, por favor. Sim. A gente começou a mudar isso, inclusive na empresa que eu trabalho, que muitas vezes a gente faz, agora a gente mudou a coleta, a gente não faz mais grid, né? A gente faz toda ela dirigida e pelas zonas de manejo. E geralmente daí, a partir do NDVI, né, a gente pega o NDVI aí para umas 3, 4 safras para trás e junta um monte de margem. Se o produtor tem mapa de colheita, a gente usa também, mas é que nem todos têm, né? Uhum. E daí a gente faz essa dirigida e a gente tem feito 0 a 15, 15 a 30 e a química e a física junto. Isso. E daí fazendo a física a gente consegue muitas vezes explicar coisas que a gente não conseguia explicar só com a química. Perfeito. Às vezes tu olhava assim, mas o lugar aqui que ele produz pior, às vezes era melhor fertilidade. Daí tu olhava, na verdade, fisicamente ele é um solo completamente diferente, né? E a gente na verdade, não estava vendo essa diferença, né? Eu acho que aí você tocou, Guilherme, num ponto muito importante, né? Quando iniciou a agricultura de precisão, a gente só pensava em amostragem química do solo e fazer uma amostragem densa. Hoje, com essas ferramentas de imagens de satélite, mapa de colheita, drones, a gente pode ter uma resolução espacial grande, definir os ambientes e, ao invés de fazer um monte de repetição de análise química, você pede junto umas análises físicas e amanhã ou depois uma análise biológica junto, e que vai te dar um nível de informação muito melhor, porque às vezes não é a fertilidade do solo que está explicando a variabilidade que você tem.
Muito boa contribuição. E muitas vezes também até pela questão da gente fazer a resistência à penetração, tu tendo a parte física e a resistência à penetração, tu consegue interpretar essa resistência à penetração de um jeito diferente também. E nem sempre o mesmo número ali que ela te dá de quilopascal, dependendo da textura do teu solo, tu pode interpretar ele de um jeito ou de outro, né? Não é um número fixo, digamos assim. Perfeito, né? Isso aí não tem dúvida, né? Agora, um solo argiloso com uma resistência à penetração alta, aí nós estamos lascados. A outra coisa que eu queria dizer para quem não é muito da área agronômica, ou que está mais na área de mecanização, né, é que, na verdade, se a resistência à penetração for muito alta, a umidade vai ser baixa e o crescimento radicular vai ser prejudicado. Então, muitas vezes você tem o nutriente lá, só que ele não é aproveitado, porque falta água ou falta raiz. Então, muitas vezes dá a compactação do solo mascara o aproveitamento de nutrientes. Tem uns trabalhos feitos pelos amigos lá de São Paulo, professor Rosolém, professor Cruciol. O professor Rosolém tem um trabalho clássico que mostra que o aproveitamento de fósforo, por exemplo, em solo compactado cai para 30%. Então, é muito complicado isso, né? E, realmente, quando você tem outras informações adicionais, dá para explicar bem melhor o comportamento da planta e o comportamento que está sendo sensoriado, né? O professor Santi gosta de usar essa expressão, eu gosto também. A planta é o melhor sensor. Bom, a planta é o melhor sensor. Mas é que a gente tem que interpretar o que a planta está nos dizendo, né? Às vezes você vê, bom, a planta está com baixo vigor, mas aí por que ela está com baixo vigor? Então, exige uma interpretação aí minuciosa. Aí você vai olhar lá, não é compactação, não é químico, bom, pode ser nematóide, pode ser uma doença radicular. Então, a coisa é complexa, mas é por aí. Bom, o raio gama não vou me deter muito, né? Mas é utilizado na Europa, né? E no Brasil não temos muito. O pessoal da Star aí, os primeiros sensores de colheita também tinham uns que usavam sensores radioativos, mas eram muito perigosos, né? Eu sei que o Cristiano andou avaliando alguns sensores aí e desistiu, porque, poxa vida, trabalhar com coisas que têm radiação não é uma coisa que a gente tenha muito interesse. Mas o raio gama, ele é bastante utilizado na Austrália. Eu vi isso, que na Austrália eles usam para textura, para determinar potássio, né? E a origem dele é geológica. Então, você poderia utilizar ele. Aqui está ele acoplado num trator, ó, esse raio gama. Então, como eu disse para você, são tecnologias da geologia aí que são utilizadas com fim agronômico, né? Então, na Austrália, eu sei que eles usam bastante esse raio gama para identificar camadas ácidas em profundidade, viu, Guilherme? Que é uma coisa que, tipo assim, eu trabalho com formação de perfil, né? Mas a gente tem dificuldade de fazer uma taxa variável de gesso, por exemplo. Você vai utilizar a argila como referência? Bom, mas hoje o professor Carlos fez uma nova equação que ela utiliza a presença de alumínio e o pH. Então, como é que tu vai fazer a amostragem em profundidade e ter uma ideia da variabilidade espacial? Então, talvez uma imagem de NDVI seja realmente um bom critério para a gente separar ambientes, né? Sim, eu tenho notado assim, muitas vezes os produtores ficam bem em dúvida
Porque tem muitos que ainda não conseguem saber muito a diferença, por exemplo, eu aplico aqui daí o calcário ou o gesso, que às vezes, muito por pressão comercial e tudo, acaba sendo vendido como se fosse a mesma coisa, ou sabe, aquilo que é um calcário, mas melhorado. E daí acaba vendendo ainda por um preço que acaba saindo maior para o produtor, e que, na verdade, assim, eu, pelo menos, não sei qual é a opinião do professor, assim, a visão para gesso, mas, por exemplo, se eu vejo que ele já tem um alumínio ali, por exemplo, 0,15, eu não vou estar recomendando o gesso para esse cara usar, porque o gesso que ele está pensando já justamente na profundidade, ele vai estar queimando ele na camada superficial, né? Então, vamos começar corrigindo o 0,15, que muitas vezes já está, olha, já peguei área aí até de 30%, 40% de alumínio 0,15, os caras querendo botar gesso. Calma, o gesso vai ser bem para frente, né? Quando a gente conseguir corrigir, vamos. O calcário eu acho que é um dos investimentos mais baratos que tem na lavoura e mesmo assim ainda tem gente que não gosta de usar, né? Verdade. Então, só para não deixar seu comentário sem resposta, né? O calcário seria para corrigir a camada mais superficial e o gesso seria um condicionador de solo em profundidade. Então, realmente, se você tem uma acidez na superfície, o insumo mais barato para corrigir seria um calcário de boa qualidade. Bom, então o raio gama não vou me deter muito, né? Sensores de eletrodos. Então, esse é um sensor bem interessante, né? Que é o sensor do eletrodo de pH, que é o que a Veres utiliza. O mesmo de laboratório, você bota no equipamento e esse sensor, esse eletrodo, é muito utilizado para a gente determinar a acidez, né? Você tem condições de medir a acidez, Guilherme, ativa. O problema é que você não tem informação da acidez potencial. Então, você tem uma ideia de quanto de hidrogênio tem na água. Daí você vai ter que fazer uma relação com algumas amostras de solo. É assim que eles fazem nos Estados Unidos. E a Veres, inclusive, você manda para a plataforma deles os dados de condutividade elétrica e de matéria orgânica, e eles te mandam a prescrição de calcário, baseado num banco de dados que eles têm, né? Ou que você possa criar na sua empresa. Então, hoje em dia, o que o pessoal faz muito é trabalhar esses dados para gerar uma informação agronômica, né? Então, isso vem agora com as imagens de satélites, drones, e o professor Christian falou ontem, você tem que definir padrões. Uma vez que tu define um padrão, aí você tem 80% dos casos, se tem a matéria orgânica, tem argila e tem pH baixo de água, provavelmente você tem que botar uma dose de calcário de 3 toneladas. Então, você consegue estabelecer um padrão, depois tu vai afinando esse padrão para chegar lá. Então, aqui ele mostra o sensor da Veres. O sensor da Veres, ele coleta essa amostra de solo com um calador, traz esse solo até o sensor, joga um jato de água, faz a determinação como se fosse do pH no laboratório, depois joga outro jato de água para limpar o eletrodo e se desloca mais tantos metros e coleta de novo. Não sei se o pessoal da Stara tem aí quantos pontos por hectare a gente consegue fazer de pH. Professor, eu não tenho esse dado agora aqui, mas eu posso eu tenho depois da apresentação, eu tenho da apresentação da... Bom, mas você consegue fazer aí 30, 40 pontos por hectare, né? Claro, você pode programar para fazer mais, mas para te dar uma ideia, Guilherme, da resolução espacial que nós estamos falando, né? Você imagina você ter 30 pontos de pH feito diretamente no campo por hectare. Puxa vida, uma resolução muito alta, né? Eu acho que o principal empecilho, professor, só contribuindo, foi que o pessoal estava encontrando ainda a questão da argila, né?
a argila e o excesso de palha ainda para nós conseguir trabalhar com isso. Hoje eu não sei como tá, mas quando eu estava ainda junto com o pessoal do marketing de produto ali, era os principais empecilhos que nós estávamos enfrentando, né? Uhum. E aqui eu vou mostrar para vocês o trabalho que eles fizeram lá na Alemanha, né? Comparando o pH do Veres com a medição, né, em laboratório, em cloreto de cálcio. Então, aqui, para esse solo aqui, o campo, a lavoura A, a relação foi 0,71. Então, não foi uma relação perfeita, que seria essa aqui, a linha 1:1, mas houve uma boa relação. Para o campo 2 aqui, a relação já ficou um pouquinho ruim, né? Mas ficou com 63, mas ficou muito próximo, talvez porque não tenha muitos extremos. E no campo C aqui ficou a melhor, né? Ficou uma relação muito boa, de 0,84. Então, se você consegue ter uma relação alta do pH on the go, ela é muito interessante, né? Porque eu acho assim, toda vez que você consegue colocar esses sensores numa máquina e essa máquina vai fazendo essas leituras, é o ideal, né? Isso aí é o bom, a automação do troço, né? Hein, professor, e aqueles sensores que tem uns sensores que eu já vi lá do pessoal da Argentina, fez que colocava na linha da plantadeira, e acho que daí alterando a população de planta. Não sei se você já viu alguma coisa. Exatamente. Essa tecnologia aí, Guilherme, vocês vão ter que fazer um seminário, né? Então, vocês vão ter que cavocar um pouquinho. Eu vi lá nos Estados Unidos a Precision Planting aí, com essa tecnologia. Eles estavam querendo fazer exatamente isso que você está falando. O sensoriamento através dos discos da semeadora e determinando matéria orgânica, argila, resistência, penetração e, em tempo real, determinando a população de planta. Já pensou? Que loucura? Nossa Senhora! Com altíssima resolução espacial. Claro, é caro, né? Não é uma coisa barata. Talvez a gente vai pensar assim, né? O William, que é o que está aí agora na parte comercial, né? Do ponto de vista científico, tudo bem, é possível. Agora, a pergunta é se paga o que tu vai ganhar de produtividade? Será que todos esses sensores se pagam, né? Mas economicamente viável que vem a questão, né? Aí que tá. Mas a Precision Planting, né? Porque, não sei, ela continua ainda lá nos Estados Unidos como Precision Planting, né? Ela está apresentando isso na última feira lá da Farm Progress Show do ano passado que eu fui. Ela estava apresentando exatamente esse sensor que o Guilherme falou aí, determinação de população em tempo real pela semeadora, fazendo ajuste. Então, por exemplo, a gente programa William, Thomas, etc. Eu vou colocar assim: zona de baixo potencial produtivo, população de milho, 50 mil plantas. Zona de médio potencial produtivo, população 65 mil plantas. Zona de alto potencial produtivo, 85 mil plantas. Bom, torcer para que não dê seca, né? Porque se der seca, complica tudo, como aconteceu esse ano, né? Mas essa seria a recomendação sem muita resolução espacial. O que uma semeadora com esses equipamentos daria é que, então, você teria assim, de 50 a 60 mil, tu podia variar de acordo com pequenas coisas, um pouquinho de aumento de matéria orgânica, um pouquinho de aumento de argila, menor resistência à penetração, tu poderia aumentar um pouco a população caminhando para 60 mil plantas. Por outro lado, numa zona de altíssimo, que seria não tendo nenhuma restrição de pH, tendo bastante matéria orgânica, tendo uma textura média, eu poderia colocar a população de planta mais alta possível, chegando lá perto de 90 mil. Então, é o ajuste fino, né, que seria possível fazer com um equipamento desse. Agora, a pergunta se já está se pagando isso, né? Mas eu, assim, isso é a pergunta agronômica, eu não quero desanimar ninguém, porque o que eu aprendi nesses anos de aquários aí
é que a tecnologia ela se torna barata com o tempo, né? Então, na verdade, é mais importante tu desenvolver ela do que se preocupar em querer aplicar ela no primeiro ano que você desenvolve ela. Bom, sim. Hein, professor, não só falando, a questão ainda dessa população é que ainda esse ajuste de população vai depender do material, vai depender da época do produtor, da época que ele vai plantar, do local que ele vai plantar. E o que a gente tem notado, a gente andou fazendo uns trabalhos até com a Climate lá, que tem o Field View, eles fazem os monitoramentos para tentar achar essas curvas. Eles querem achar, né, lá. Claro, como já é mais voltado para a parte da Field View, é tudo Bayer agora. Eles testaram uns clientes nossos híbridos da Decalb para tentar achar essa curva, né? A gente notou que realmente o mesmo híbrido, se tu plantar numa época diferente, em áreas bem parecidas na fertilidade, ele tem outra curva. Então é um negócio muito complexo. Complexo, perfeito, bem complexo. Então aqui a medição do pH, para mim concluir rapidinho para vocês, esse aqui é a medição do pH, é uma medida a cada 12 segundos. E então, puxa, já imaginou, né? O número, olha a densidade de pontos aí que você obtém de pH, né? Claro que alguém vai dizer, mas isso é pH em água, não é pH SMP. Mas daí, quando você tem uma frequência de dados, né? Vamos dizer, com alta acidez, aí você vem aqui e coleta umas amostras de solo para confirmar qual é a acidez potencial, e aí você começa a calibrar, né? Então, essa é a grande vantagem aí, né? E aqui você teria os resultados, né? De pH, olha só o mapa, a resolução espacial do mapa que eles conseguem ter, Guilherme. Dá uma olhadinha nisso aqui. É o sonho de consumo de qualquer prestador de serviço em agricultura de precisão, né? Porque poxa vida, aqui eu consigo enxergar que tem uma faixa de acidez aqui, uma resolução muito interessante aqui, mais outra e outra, né? E aqui ele mostra como é que se comportou lá na Alemanha os mapas de colheita de tremoço, mapa de colheita de barley, puxa vida, barley, de cevada. Isso, acho que é cevada. Então, aqui o que aconteceu? A produtividade vinha bem, no caso do tremoço, quando o pH deles passou de 7, a produtividade caiu. Quer dizer, são solos muito alcalinos, bem diferente do nosso, né? O nosso é uma acidez louca. Então, eles têm situações lá com pH muito alto. Aqui, no caso do centeio, a produtividade subiu até um pH 6, tamponou de 6 a 7, quando passou de 7 também caiu a produtividade. Então, nesse caso aqui, você não teria, tu vê aqui em vermelho, ó, são pH acima de 7, 7,1 a 7,7. Isso nós não temos nos nossos solos, né? Mas lá na Alemanha tem essa situação, né? Então, essa resolução espacial do Veris aí, ela é muito interessante, né? Então, aqui está o pH, né? O mapa de distribuição de pH. Esse aqui é o que o que o nosso amigo William estava falando, né? O problema do Veris trabalhar com bastante palha aí, né? Tem suas limitações, começa a embuchar de palha. Eles colocaram aqui raízes soltas e pedras. Podem dar ruído aí, né? E dificultar. Então, a grande vantagem é que você pode medir o pH, talvez associar pH com potássio. E então, os contras é que se tiver pedra não vai trabalhar bem, né? E as condições de superfície, nosso caso aqui que é plantio direto, pode embuchar. Aí tem outros sensores aí, sensor de membrana, né? Que é o que está sendo testado para outros nutrientes, viu? Hoje já tem
já tem sensores aí, ó, esse é da Oriba, para tudo que é nutriente, nitrato, potássio, cálcio, sais. Então, essa Oriba aí, Oriba Water, você pode ter, nesse caso aqui também, esse Nutristat. Esse Nutristat ele te dá nitrogênio, fósforo, potássio e pH. Que sonho, né, Guilherme? Ter um sensor que nos desse com alta resolução essas informações, né? Parar de dar dinheiro para os laboratórios. E ter a coisa direto, né? Então, os japoneses, eles estão trabalhando muito, só que o que ele diz aqui, ó? Fica muito lento o mapeamento, mas a gente poderia fazer na entre-safra, né? Bem devagarinho, não tinha problema nenhum, né? Nós temos, não temos dinheiro. Mas são coisas que estão sendo desenvolvidas, né? Para outros nutrientes que ajudariam muito. Agora, a aplicação da espectroscopia do infravermelho próximo para solos, que eu falei para vocês que a Embrapa, inclusive, está com um laboratório virtual, você pode procurar isso. E aí, o que separa? Dá para separar a textura, porque a reflectância da areia é bem diferente do solo de textura média, então você poderia ter uma análise textural bem interessante, e você pode determinar, né? Então, aqui você tem esse professor aqui, o Shibusawa, ele trabalha bastante com esse tipo de equipamentos, né? Estão desenvolvendo lá no Japão, Tóquio, e aí você teria informações de vários nutrientes. Aqui é a Universidade da Inglaterra, Cranfield, que é também um lugar que tem muito desenvolvido a agricultura de precisão, e eles também estão utilizando aí sensores para esse tipo de análise. Aqui você vê que você tem uma haste, que seria um subsolador, só que ela tem um sensor óptico aqui. E aí esse sensor óptico é que ele vai determinar teor de matéria orgânica e nutrientes por espectroscopia óptica. Então, isso está sendo desenvolvido em diferentes partes do mundo. Ó. Esse aqui é a mesma coisa. Né, de fazer... gozar da posição aqui do alemão, né? Está numa posição meio estranha aí, mas o sensor tem essa finalidade. E a Embrapa, e baseado também no pessoal da Holanda, o que eles fizeram é o seguinte: em vez de tu levar o sensor para o campo, tu leva um caminhão. E tu encosta o caminhão e diz assim: tragam sua amostra de solo que a gente vai determinar em 40 minutos, nós damos resultados. Então, esse laboratório da Embrapa aí também está chamando muita atenção isso. É possível, reflectância é possível, né? Então, essa parte do infravermelho próximo aí é o que a Veres utiliza para determinar a matéria orgânica. Não sei se tu sabia, Guilherme, mas a Veres, ela determina pH, condutividade elétrica e matéria orgânica. É um tremendo de um equipamento, já pensou? E a matéria orgânica ela vem por espectroscopia. Então, a base é essa, espectroscopia. Hoje é caro isso, mas amanhã ou depois isso vai estar mais barato, como eu disse para vocês. Então, uma das coisas que aconteceu conosco, com a condutividade elétrica, com um sensor, é que ele é muito leve, o equipamento, e em solo argiloso ele ficava muito superficial, sem contato com o solo, e aí você perde totalmente o resultado. E a mesma coisa acontece com pedra. Então, esses sensores aí têm esses probleminha, né? Mas é uma tendência, viu? Esses sensores de infravermelho aí, ó. Então, aqui, esse sensor ele está pegando 660 e 940 nanômetros. Vocês estão acostumados
a pensar nisso na espectroscopia da planta, né? Mas não do solo. Só que a mesma coisa pode fazer para solo, né? E com resultados bem interessantes. Então, a vantagem é que é rápido, um número de dados espetacular, uma resolução espetacular. O custo, bom, aí custo é sempre difícil falar, né? O contra é que o visível ficaria na faixa de R$3.000 e o infrared, o vermelho próximo, ficaria na faixa de mais de R$30.000. Quando o dólar é barato, né? Isso aqui com dólar a 2. Agora com dólar a 5, isso aqui fica muito caro mesmo, né? Mas o que ele falou aqui que é uma coisa que hoje está muito em voga. Para terminar, fusão de sensores. Utilizar vários sensores. Isso nos Estados Unidos eles estão usando, viu, Guilherme? O pessoal que está ainda online aí, resistindo, 9 horas da noite, estudando estamos aí. Agricultura de precisão, eles estão utilizando muito esse fusion, o sensor fusion, para fenotipagem. Sabe o que é isso? Tu bota lá centenas de material genético no campo e tu precisa avaliar quem vai ser o melhor material genético. E você quer avaliações durante a estação de crescimento. Então, eles utilizam vários sensores e esses sensores depois ajudam a você fazer seleção no campo. Então, isso aí, nos Estados Unidos, o melhoramento de plantas está muito baseado nisso. Então, a primeira combinação de sensores foi feita pela Veris. A Veris combinou um sensor de pH, que é o potenciômetro, combinou a condutividade elétrica e combinou um visível e o infravermelho próximo. Então, o que ela obtém? Com uma passagem só, obtém um dado de pH, obtém uma ideia da argila, da água, da matéria orgânica, sais não é o nosso caso, e com o infrared ele obtém a matéria orgânica, mais alguma coisa de nutrientes e aí, principalmente matéria orgânica e textura. Combinando esses três, você sai com uma informação muito boa da sua área, né? E aqui eles estão testando várias coisas, né? Fazendo adaptações. Aqui é o caso da Veris, né? Então, esse é o equipamento que tem na Star aí, né? Um tanque para água, o espectro fotômetro e uma fibra aqui de vidro aí, né? E aqui o tipo de informação que você vai ter, né? Um data vision aí, o controlador e, no caso, a referência do posicionamento. Então, aqui, para quem não viu ainda, eu acredito que, de repente, o Thomas ou o Williams podiam pedir lá um vídeo, né, de um Veris funcionando aí para mostrar para o pessoal como é que ele funciona. Mas aqui sim, professor. Tentaremos lá, vou falar com o Alexandre também. Eu acho que eu tinha num computador, mas os meus computadores foram queimando, estragando, eu já perdi alguns dos vídeos. Mas aqui, ó, Guilherme, aqui ele está coletando o solo, ele está trazendo esse solo e aqui está jogando jato de água, certo? E aqui ele determina o pH, desse jeito aí, rapidinho, né? Bom, e aqui é tudo que o pessoal está estudando aí para mostrar para vocês, né? pH, magnésio, fósforo, ferro, carbono, cálcio, potássio, nitrogênio. Então, assim, é uma corrida contra o tempo aí. Quando o homem descobrir isso aí, vai ficar bom. Então, a gente vai diminuir um pouco a dependência dos laboratórios, né? E vai se basear nesses sensores. Tu vê aqui, ó,
Esse aqui para magnésio ficou muito bom, ficou uma boa relação, né? Então, em alguns nutrientes a gente tem mais sucesso, outros menos. Tá? Então, aí várias, ferro, potássio, fósforo, né? Então, como eu disse para vocês, está avançando muito essa área aí. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês, basicamente, é dessa apresentação, aí depois o resto que ele fala aqui já foge um pouco da nossa... de sensores de solo, né? Depois tem os sensores térmicos, os sensores de vegetação. Então, sensores de vegetação. O que interessa na vegetação para a gente determinar? O potencial de água das plantas. Então, esse é potencial de turgescência. Quanto que de água que ela tem. A qualidade do rendimento. Isso aqui, para mim, é muito importante, viu? Porque a gente pode determinar a qualidade do café e a qualidade da uva para gerar um vinho de qualidade superior aí. Então, você pode usar um sensor para determinar isso, sensor de vegetação. O estágio de se está pronto para colheita ou não, no caso de café e no caso da uva. Um sensor de infecções biológicas, então aí já você pode utilizar uma câmera, pode utilizar... Hoje o pessoal está usando, né, esses nanosatélites e drones também, a Taranis, chega a conseguir na folha ver se tem uma praga, para você ter ideia da resolução. O próprio professor Christian mostrou um pouco disso. Sensores de área foliar, biomassa, e sensores até que possam determinar macronutrientes. Então, também uma área assim, que tem muito interesse, né? Então, basicamente, os sensores multiespectrais, eles são menos de 10 bandas, e sensores hiperespectrais, que são bem caros, seriam mais que 10 bandas. Então, isso aqui é uma classificação muito, muito importante, né? Então, nós aí, o nosso laboratório, nós temos uma MicaSense Red Edge MX, que ela nos dá 8 bandas. Então, número maior de bandas aí é interessante. Um hiperespectral tem um no Colégio Politécnico também, que aí você tem um número de bandas muito grande. E a imagem de satélite, né? Então, isso está cada vez crescendo mais, essa área aí. Sensores mecânicos, isso aqui é um sensor bem simples de impacto, que para medir biomassa. Precisa calibrar ele, mas é um sensor bem facilzinho de medição de biomassa por célula. Então, se você está interessado lá, tem que buscar lá na concorrência aqui, Thomas, na classe aí, tu encontra vamos dar uma olhada. Encontra esse sensor aí, né? Mas ele é um sensor barato, esse aí é um sensor barato. Esse aqui é um da Yara, eu achei bem interessante esse sensor aqui para medir o potencial de água. Eu queria ter esse sensor. Tu bota ele, pressiona a folha aqui, e tu obtém a quantidade de água que tem na folha. Então, seria bem interessante. Diz que foi a Yarazin, que desenvolveu. A Yara está com aquela plataforma digital agora. O AT-Farm, né? Está muito bom. É o N-Sensor ali já por... E os sensores ópticos, né? Então, aí falando do N-Sensor, depois nós vamos estudar ele com calma. Aqui tem o N-Sensor, o Topcon, o Crop Seeker, aqui é o Green Seeker, o IDIT, e aqui é um hiperespectral aí com diferentes comprimentos, né? Então, esse tipo de sensoriamento, basta ter se é verde. Se for verde, tu já joga um herbicida, né? Direto no alvo. Outros já você precisa mais informação. Então, para nitrogênio,
a gente pode utilizar para sensores para utilizar redutor de crescimento. Então, essa é uma área que tem muitas aplicações aí, embora muitas vezes não é muito barato, né, de fazer. O pessoal tem feito algumas adaptações, a gente viu lá no Paraná o pessoal botando em moto, né? Botam um desses sensores aí com uma hastezinha numa moto e sai percorrendo a lavoura. É uma opção. A outra é usar imagens de satélite, mesmo o drone, né? Então, aí você tem o NDVI, o famoso NDVI, que está tão utilizado, né? Então, ele pega 2 comprimentos aqui de onda, né? 760 e 680 nanômetros, faz uma razão delas e obtém, né? Muitas referências aí. E aqui você tem outras bandas que são interessantes, né? Então, isso é uma área que está muito em desenvolvimento. Mas vocês lembram lá do vermelho próximo, o Near Infrared, ó, que são comprimentos maiores. Então, a gente está trabalhando, né, com essa câmera que a gente comprou, pega o NDRE. O NDR... A mágica está no infravermelho próximo, né, professor? Sim, é onde que ele é muito responsível aos estresses, né? Sim, exatamente. É onde que está. Essa nossa câmera, ela pega o NDRE aí, que realmente... O pessoal tem feito algumas mágicas aí, por exemplo, usando o NDVI até um estágio, depois o NDRE, porque ele satura mais tarde. E também estão treinando, com base no NDRE, tu tentar fazer um ajuste para partir do dado do NDVI, que está disponível por aí, transformar em NDRE, né? Bom, dá para tentar fazer muita coisa aí. Mas o bom era ter o equipamento que determinasse esse comprimento do comprimentos maiores aqui, ó. 780 menos 720. E o outro é 680 e 760. Então, E aí aquilo que você falou, né? Cada um, aqui, por exemplo, são doses de nitrogênio, ó. 0, 20, 40, 60, 80, 60. Então, aqui você tem uma diferenciação deles de acordo com o comprimento de onda, né? Então, por isso que se a gente pegar o NDRE aqui, a gente tem, né, E o sensor da Iara, né, eles estudaram muito tempo isso aqui e calibraram muito bem, por isso que está funcionando muito bem o ATFAR. E o pessoal, eu já convidei eles, eu sou amigo do pessoal da Iara aí, pelo projeto Aquários, e a amizade continua muito forte aí com os amigos da Iara, e eles vão falar do ATFAR para vocês aí. Eu vou combinar uma apresentação do Danilo. Ele veio aqui em Santa Maria, fez uma apresentação. Eu estou trabalhando com a ATFAR bastante. E ele vai fazer uma apresentação. Essa safra aqui, professor, na Metoca, nós vamos fazer comparações com a ATFAR, o uso dele aí também. Tá bom, ótimo, vai ser excelente. Acho que o Danilo vai ficar bem empolgado com isso aí. Bom, então, esses sensores aí têm um potencial muito grande de serem utilizados, né? Cada um deles te informa Os primeiros com relação à clorofila, que é para a gente determinar a necessidade de nitrogênio, mas você pode determinar outros fatores de estresse, né? Então, a ideia da fertilização nitrogenada, o que a gente precisa saber, né? Baixa concentração de clorofila por metro quadrado, né? E alta concentração de clorofila. Então, aqui nós vamos aplicar uma dose média, ele chamou, e aqui uma dose mínima. E aqui, se nós temos baixa concentração de clorofila e baixo número de plantas. Então, na verdade, tem o N-Sensor, ele é um índice de vigor, porque ele não é só
um índice de clorofila, porque ele pega também um pouco da população. Então, Thomas e William, uma das coisas assim, do ideal para funcionar bem um sensor de vegetação é que a população de planta teria que ser uniforme. Se o cara já vem errando muito na população de planta, tu pode pegar uma situação que nem essa aqui, ó. Você tem plantas bem nutridas, mas tem pouca planta. E o sensor vai achar que está faltando nitrogênio naquela área porque não tem reflectância. E, na verdade, as plantas estavam bem nutridas, mas não tinha população. Então, esse é um tipo de erro complicado. A outra coisa que nos preocupa bastante, e a gente já comentou isso com vocês, é, por exemplo, se tem as plantas estão com baixo vigor, mas é uma zona de baixo potencial, zona compactada, o solo pedregoso, e aí você vai botar a maior carga de nitrogênio numa condição como essa, porque o índice de vigor está baixo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que cuidar, que além do sensor de vegetação, você conhecer a zona de manejo que você está trabalhando, senão fica bem complicado. Mas, de novo, quando tu combina com mapa de solos, outras informações, fica uma situação bem interessante, né? Então, aqui ele fala do N-Sensor, né? Da Yara, e a Stara fez uma parceria aqui no Brasil, né? Com a Yara. A gente trabalhou bastante com esse sensor. Está aqui ele na versão mais nova, né? E, na verdade, eles não nos permitem trabalhar os comprimentos. Já dá uma informação pronta ali, não deixa você manipular muitos dados, né? Já sai com a informação e aí dizem que a calibração, né, é por variedade, por cultura, mas que você não tem muito o índice de vegetação também não informa muito, mas não é o NDVI. O N-Sensor, ele definitivamente não é exatamente o NDVI. Aí outros, o Green Seeker, o Weed Seeker, que é da NTEC, da Trimble, né? E aí os comprimentos de onda que eles trabalham, né? Então, são sensores que a gente trabalha. O Crop Seeker e o Optrix, que é da Holland Científica, né? Então, eu conheci esse Holland recentemente, aí, que é o proprietário da empresa, né? Ele é muito técnico, esse cara. E o Shepers era o professor que se aposentou, que trabalhou muito com esses sensores aí. Então, eles dizem que o Crop Seeker é superior aos demais. Mostraram lá no Congresso também muitos resultados em cima do Crop Seeker aí. E o Crop Seeker, ele trabalha, então, com NDVI e NDRE. E é um ótimo sensor, não tenha dúvida, né? É um sensor muito bom aí. O EDIT, então, esse é o sensor que nós estamos trabalhando também para ervas daninhas, né? Então, a ideia desse EDIT é, se houver a presença da erva, que é o verde, ele detecta e aciona o bico com pulverização precisa. Dependendo, você pode economizar até 90% de herbicida com isso. Topcon, também muito parecido, né? Esse aqui da Fritz Meyer, esse é um sensor também muito bom, né? Fritz Meyer tem sensores excelentes. Esses multiplex. Então, esse multiplex aqui, ele é usado na fruticultura, aqui, ó, na uva, para determinar o vinho de melhor qualidade, aí o café. Então, esse aí é um sensor que nos dá informações muito, muito interessantes aí, né? Sobre qualidade de frutos. Bom, sensores laser,
que é para você ter ideia do desenvolvimento. Isso aqui é uma coisa bem interessante, esses sensores laser, que você teria a ideia do estádio fenológico das culturas, né? Então, isso aí é uma outra informação, se eu só passar um pouquinho aqui, uma informação do dossel da planta, que pode ser bem interessante, né? E aí você pode ter ideia de ervas daninhas, de estresse hídrico, e ele não mostrou aqui a câmara termal, mas também é muito importante, né? Então, aqui nós temos imagens com câmeras. As câmeras para detecção de ervas daninhas, você pode usar uma imagem de câmera e depois processamento de imagens, inteligência artificial para trabalhar com isso. Inclusive para determinar o tipo de erva daninha e selecionar o herbicida que vai ser aplicado. Então, aqui você tem, na Universidade de Hohenheim, eu acho que teve um jogador do Grêmio aí que, não sei se foi o Carlos Eduardo, aí, que foi para jogar lá em Hohenheim. Mas aqui você está usando imagem do vermelho, do NDVI, imagem binária, para reconhecer o tipo de planta e aplicar o herbicida de acordo com o tipo de planta. Putz, aí fica... E vocês da Star, vocês têm já esse sistema de vários bicos, né? E aí você pode fazer realmente uma coisa muito precisa, né? Porque você, de acordo com o tamanho da erva daninha, você pode aplicar a dose pelo tipo. Então, aí nós estamos caminhando para uma seleção aqui, por exemplo, uma dicotiledônea, uma gramínea. Então, cada uma vai exigir um tipo de herbicida e uma dose para resolver o problema. E aqui está... Não sei se o senhor vai falar disso também, mas tem gente trabalhando já em gerar, por exemplo, um mapa com a prescrição antes, porque justamente por, às vezes, ele gerar uma economia tão grande, né, ali no defensivo que tu está aplicando, o pessoal começou a pensar nisso, talvez, mas aí se ele vai fazer uma aplicação tão variável, como é que ele vai saber a quantidade que ele vai botar no tanque? Daí os caras já estavam pensando, na verdade, só que, claro, daí teria que fazer, sei lá, voar com drone ou fazer algum tipo de reconhecimento prévio, né, para colocar esse mapa na máquina para fazer depois, né? Eu vou te dizer assim, eu ano passado eu tive a oportunidade de ir ano atrasado, à Holanda. E lá eu vi o produtor de batata, mas o cara estava fazendo bem simples, viu? Usava um drone, pegava a imagem do drone, baixava ela e depois ia fazer a pulverização. Então, assim, embora a universidade lá de Wageningen tivesse tecnologias muito mais avançadas, o produtor disse para nós, não, eu quero fazer a coisa simples, não quero muita complicação. Eu com um drone e esse programa aqui, eu já consigo fazer o meu serviço e eu levo meia hora para fazer o voo, baixar a imagem e já sair aplicando, que é o que eu quero fazer. E ele diz assim, eu consigo 80% de economia de produto. Se eu usar mais tecnologia, eu vou chegar a 95%. Só que aí eu vou gastar muito tempo em processamento da imagem, etc., que não me interessa. Então, sempre tem esse negócio da aplicação, né? Mas aqui, então, o tipo da onde que o pessoal quer chegar até... Né? Então, aqui vocês podem buscar aí, né, o NDVI da Agricom, e eles falam que baixo custo, né? Mas seria... alguém aí, né, pode desenvolver isso, né, um filtro, e aí e aqui fala que custaria relativamente barato. Isso aí é tipo de coisa para startup, né, desenvolver para nós algo parecido com isso aí para poder fazer a aplicação. Câmeras multispectrais, né, então estava falando para vocês sobre essas câmeras aí, né, aqui tem várias, né, e quanto mais precisas, mais caras. Imagem de terceira dimensão, isso aí também está sendo desenvolvido.
E então tem assim uma amplitude de tecnologias que estão vindo de diferentes áreas. A imagem termal, nós temos uma câmera termal, temos muito interesse sobre isso, porque aqui você tem uma planta que está com boa umidade, então ela fica azulzinha, e quando ela está sob estresse hídrico, ela fica com febre, a temperatura dela sobe. Mas não está com corona essa daí, professor? Você pode estar com corona, né? Você pode, no nosso caso ali, é 0,3 graus centígrados a acurácia da câmara termal que a gente tem. Então, estou louco para botar ela a campo. Bom, já me expandi demais, né? Foi 2 horas de aula aí sobre sensores. Eu fiquei de mostrar para vocês outras coisas, mas vai ser na próxima aula. Mas para mostrar para vocês que essa área de sensores é uma das grandes áreas aí da agricultura, né, de digital, da agricultura de precisão, continua sendo desenvolvida, e a ideia é fazer tudo isso a campo com muito pouco laboratório. Laboratório só para confirmar os dados, né? E a grande vantagem de tudo isso é ter uma alta resolução espacial, coisa que o laboratório não nos permite. Bom, gente, aqueles que sobreviveram até esse horário aí, eu agradeço muito, né? Eu sei que o assunto era complexo, mas para mim assim é um assunto apaixonante, né? Porque na verdade essas coisas que a gente está vendo é o futuro, né? São coisas que às vezes não estão comercial, ainda não chegou na ponta lá, como o Bolsonaro gosta de dizer, lá na ponta, né? Não chegou lá no agricultor ainda, mas é o futuro, isso está sendo desenvolvido e daqui a pouquinho nós vamos ter cada vez máquinas mais inteligentes, né? Máquinas, você imagina, quando você escuta falar, e eu assisti isso, né? Que hoje você pode economizar 95% de herbicida, a gente fica louco, né? Diz assim, para um pouquinho, 95%? Tu imagina num país que nem o Brasil, você economizar 95% de herbicida. É muito grande, amanhã ou depois com fungicida. Então, realmente o impacto disso vale a pena ser desenvolvido. Eu quero dizer para vocês, assim, é muito importante que isso esteja sendo desenvolvido em diferentes universidades do mundo, né? No nosso caso aqui, a gente ainda está numa fase de testar essas coisas, né? Validar agronomicamente, mas tem que ter alguém desenvolvendo toda essa engenharia aí, e as startups talvez sejam um caminho aí para avançar muito rápido. Na Holanda, para terminar, nós vimos lá um prédio inteiro na universidade de startup, os guris ficavam com as chaves da startup e às vezes viravam noites lá na universidade tentando descobrir um troço, porque uma vez que ele inventasse um negócio e uma empresa ficasse interessada, era um sucesso, né? Os caras abriam champanhe lá e botavam na frente das salas, dizendo assim, nós descobrimos isso aqui, fizemos um contrato de tanto, e aí todas as noites de sono que a gente varou aqui foram pagas. E às vezes um estudante lá de uma startup ganha muito mais que um professor da universidade. Então eles dizem assim, olha, os professores nos ajudam para nos dar o caminho, mas a gente mesmo é que faz o dinheiro. E a Universidade de Wageningen, a startup mexe tanto dinheiro quanto os melhores projetos de pesquisa. Então, isso não é a realidade ainda do Brasil, mas é uma coisa que eu fiquei muito impressionado lá. E as startups, quem regula toda elas são os estudantes. Eles mesmos regulam todo o prédio, como é que vai funcionar, cada um tem a sua baiazinha, o seu escritóriozinho, e funciona como uma empresa. E uma das que me chamou muita atenção era os caras desenvolvendo com uma câmera simplesinha, tentando fazer o NDRE, etc., com base em filtros, né? E eles diziam, nós já temos uma solução aí para baratear muito o custo. Então, a agricultura digital, ela vai dar oportunidade para muita gente, né?
E eu sei que hoje você pensa assim, mas o desenvolvimento vai vir pela John Deere, pela Stara, pela GCO, pela CNH, mas na verdade isso é um campo muito amplo e dá oportunidade para muita gente aí desenvolver um produto que seja revolucionário, disruptivo, que é o termo que o pessoal usa. Boa noite, meus amigos. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenha sido, sim, importante a aula de hoje. E semana que vem a gente volta com mais informações aí com o Veres e um pouco de resultados que nós obtivemos aí em Santa Maria trabalhando com esses sensores. Muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês aí e continuamos. Tchau, gente. Momento, professor. Boa Tchau, tchau. noite. Valeu, forte abraço. Tá, forte abraço aí. Boas vendas aí, William.